faz parte do nosso dia a dia, faz parte do nosso dia a dia, então é importante a gente entender um pouquinho mais sobre a alimentação e entender também sobre o comportamento, né? Então, o que eu vim falar hoje? Claro que é sobre alimentação, e para falar sobre alimentação, o que eu queria pensar com vocês, né? O porquê que a gente pensa em ter uma alimentação saudável? Quais são as coisas que nos traz, né? O que acontece com a gente se a gente tiver uma alimentação totalmente desregulada, né? Por muitas vezes a gente pensa que é só estética, né? Ah, eu tenho que comer bem por estética. E não é isso, né? A gente sabe que uma alimentação descontrolada está totalmente relacionada com alterações em exames laboratoriais, falta de disposição, falta de concentração, falta de qualidade de vida. Hoje, muito é se falado o quanto a melhora da alimentação nos traz benefícios, né? Então, a gente consegue ter um dia com mais energia, a gente consegue ter um dia com mais até felicidade. Então, a gente consegue realmente ter uma vida melhor a partir da nossa alimentação, né? E outro fato que eu acho muito importante a gente falar sobre doenças, né? Então, o quanto as doenças elas são ocasionadas muitas vezes pelas nossas escolhas alimentares, né? Que é até uma frase que eu até comentei com o Murilo, que é uma frase que eu gosto muito, que a partir da nossa alimentação a gente descobre e a gente escolhe qual é o nosso destino. Então, como eu quero que seja a minha vida? Pela alimentação eu posso escolher isso. Claro que a gente entrega nas mãos de Deus, né? Mas claro que a gente pode ter melhores escolhas, né? Então isso faz toda a diferença. Então, assim, diabetes, hipertensão, isso é causado pela alimentação também, né? Então, como a nossa alimentação tem relação com tudo, né? Outra coisa que é importante a gente pensar são os sinais e sintomas que os nossos corpos eles mostram para a gente, né? Todos os dias. Então a gente acha que é normal ter dor de cabeça todo dia. Tem gente que acha que é normal ficar cansado todo dia. Tem gente que acha que é normal terminar uma refeição e falar: meu Deus, como eu comi muito, preciso dormir. Tem muita gente que acha isso normal. Normal pode ser, mas não é o certo. A gente pode estar acostumado, né? Então, isso também entra com dores, dores nas articulações, dores de estômago, tem vários tipos. E assim, a gente pode sim melhorar com a alimentação, tá? E às vezes a gente fica pensando, nossa, mas para fazer uma mudança de hábito é preciso muita coisa. Eu preciso fazer muito para conseguir essa mudança de hábito. E não, nunca é tarde para a gente começar. E principalmente uma coisa que a gente tem que ter claro é que a gente não precisa começar grande. A gente não precisa começar com muitas mudanças. A gente pode começar aos poucos, a gente pode começar analisando como que está a alimentação como um todo. Eu estou comendo bastante fruta, estou comendo bastante verdura, está tendo muita fritura no meu dia a dia, está tendo bastante alimentação industrializada. Então eu estou desempacotando mais ou descascando mais? Isso é uma coisa importante para a gente pensar, para a gente fazer essa associação. Como que tá? Eu estou comendo alimento de verdade ou estou indo pelo mais prático? A gente tem que pensar que essas coisas, às vezes, as mais práticas, nem sempre são as mais saudáveis, né? Então, e também, assim, pensar que não precisa ser o cenário perfeito. A gente não precisa começar quando tudo estiver perfeito, quando eu tiver acesso a várias coisas, quando eu puder comer de tudo. Calma, vamos começar aos poucos, vamos fazer aos poucos, vamos pensar no nosso café da manhã. Aí na outra semana eu começo a pensar no almoço, eu começo depois a pensar no jantar, nos lanches intermediários. Então, o quanto isso é necessário, tá? A gente olhar com mais atenção e também compaixão com nós mesmos, né? Porque eu falo muito que esse processo da alimentação, a gente sente prazer, né, em comer. E a gente não pode esquecer disso, né? A gente tem que gostar daquilo que a gente come. A gente tem que fazer sentido pra gente, né? Tem que fazer sentido pra gente. Então, por isso que é importante
esse olhar para a alimentação como um todo, né? Então, o que eu posso mudar na minha alimentação? As dicas que eu dou hoje é para vocês olharem com carinho, atenção e com uma crítica mesmo, tá? Então, eu acho que um dos maiores problemas hoje das pessoas é que a gente se auto-mima. Então, assim, toda hora a gente fica assim, eu mereço. Eu mereço. Meu dia foi tão estressante, eu mereço um docinho. Eu mereço uma cervejinha. Eu mereço alguma coisa. Então, eu tô sempre merecendo e eu tô me mimando. Falo que parece uma criança mimada, né? Vou dando vários mimos aí ao longo do dia. E aí, quando a gente para fazer a conta, foi bastante coisa, né? Foi bastante coisa que a gente se deu. Então, a gente faz essa análise com essa crítica para a gente saber principalmente o que a gente quer com essa mudança, né? Por que eu quero mudar a minha alimentação? Por que eu quero ter mais saúde? Eu quero viajar mais, então eu preciso estar com disposição para conseguir andar, para conseguir acompanhar todo mundo na viagem. Então, isso faz parte das nossas escolhas alimentares, tá? Então, a gente vai analisar isso para ter mais saúde, para a gente conseguir escolher coisas melhores, né? E outra coisa que eu falei até com o Murilo antes, sobre a gente comer coisas que a gente gosta, que eu até comentei um pouquinho agora, né? A gente precisa gostar daquilo que a gente come. Não adianta eu falar assim para vocês, comer batata doce com frango é saudável, então vocês têm que comer. Aí vamos a Maiara não gosta de batata doce de jeito nenhum. E ela vai comendo porque a nutricionista falou que tem que comer. Não, o nutricionista ele vai se adequar à sua rotina e principalmente aos seus gostos. Então, vai colocar no cardápio. Por isso que é importante o acompanhamento, tá, gente? Para o nutricionista realmente parar, analisar e falar: então vamos equilibrar, vamos colocar o que você gosta? Você não gosta de batata doce? Entendi, não tem problema. Você gosta de mandioca? Mandioquinha, arroz integral. Gosta? Então a gente já pode colocar no lugar da batata doce. Então a gente vai fazendo essas trocas para quê? Para que seja possível, para que seja acessível fazer um plano alimentar e ter uma alimentação saudável, tá? Uma coisa que eu até comentei, se vocês tiverem qualquer dúvida, mandem, porque eu quero conversar com vocês, né? Então, não sei como que tá o esquema, se manda pelo chat, se abre o microfone para perguntar, porque eu quero realmente, eu tô aqui para conversar com vocês, para tirar assim as dúvidas e ser esclarecedora, né? Então, fiquem à vontade. Alguém tem alguma dúvida? Mas, Ju, eu só vou comentar uma coisa que eu acho que é muito interessante de todos os outros, né, como aconteceu em todos os outros momentos, né, dos palestrantes, né, que às vezes a gente se pega em coisas muito pequenas, né, por exemplo, assim, eu vou comer por quê? Eu vou comer para sobreviver esse dia, para poder, né, vamos dizer, dar os nutrientes que o meu mínimo que meu corpo precisa ali, sei lá, não sei se eu estou falando certo, né, mas que meu corpo precisa para um dia, ou se eu vou me alimentar pensando num projeto mesmo de vida, né, num futuro de vida. E eu acho que é interessante abrir mesmo você trazer essa necessidade, porque às vezes a gente é tão, sei lá, a vida é corrida, às vezes é muito prático, muito visível, muito, né, muito ali repentino, de imediato, e às vezes a gente não consegue ter essa visão ampla do negócio, né? Saber que o que eu como hoje não interfere somente no meu hoje, não vai fazer com que eu durma bem ou que eu me alimente bem hoje, mas influencia em toda a minha postura diante da vida, nos anos que eu vou ter, vamos dizer, entre aspas, assim, a mais, né, que a gente não sabe, mas na minha qualidade de vida, em postergar a minha vida. Então, acho que é muito legal essa primeira visão que você trouxe aí desse reflexo, desse impacto que tem a alimentação para nós, né? Não é uma coisa pequena, mas sim muito, muito importante. Exato. E assim, Mu, a gente faz muitos planos, né? Eu quero fazer isso. Eu quero fazer uma viagem. Eu quero mudar de casa. Eu quero, sei lá. A gente faz vários planos. Durante toda a nossa vida, a gente sempre fez muitos planos. Só que a gente nunca olhou a alimentação como algo fundamental. A gente nunca parou para pensar, cara, se eu não estiver saudável, eu não vou conseguir
sabe? Então, o quanto isso antes não era muito falado e hoje tem sido falado com mais frequência, o quanto eu preciso estar saudável. Tem um mentor que eu gosto muito e ele ensina uma ordem que é incrível, que a ordem é saúde, família e trabalho. E ele fala muito sobre isso, não inverta a ordem. Se você inverter, você vai errar. E é muito isso. Então, independente dos seus planos, você precisa ter saúde. Seja um plano com a família, seja um plano profissional, seja um plano de vida, um plano pessoal. Você precisa ter saúde para conquistar os seus sonhos, né? Então, a gente precisa cuidar da alimentação. Olha que presente, a partir da nossa alimentação, das nossas escolhas, eu vou saber, eu vou ter um pouco mais de controle de como será. Não precisa nem pensar a longo prazo, a gente pode pensar hoje. Então, se eu acordar e comer, sei lá, uma bomba de chocolate, se eu acordasse no meu café da manhã, ao invés de comer um ovo mexido, com uma fruta, com um iogurte, eu comesse uma bomba de chocolate, então, assim, um doce repleto de açúcar, eu ia chegar hoje na palestra, eu não ia estar concentrada, provavelmente eu ia estar com dor de cabeça, eu ia estar, nossa, ai, mas tem que dar palestra. E quando a gente pensa em toda a nossa alimentação, não, eu tenho que dar palestra, então eu vou colocar nutrientes no meu corpo para eu aguentar até o final da noite, que eu trabalhei hoje, mas que eu preciso aguentar, porque eu preciso me dar ao máximo para as pessoas que vão estar assistindo. Olha como faz diferença. Então a gente pensa, né, que a gente precisa só de um combustível da comida, então qualquer coisa que eu colocar tá ótimo, né? Se eu comer, eu só preciso me alimentar. Não preciso nem ver o que eu estou escolhendo. E não é assim. A gente tem que escolher com carinho. Eu falo muito com os meus pacientes e eu dou vários exercícios práticos, né? Então, de estar se alimentando. Primeira coisa que é totalmente importante, atenção plena no momento que você está comendo. Não adianta comer, ver TV, ficar no celular vendo notícia, vou fazer várias coisas ao mesmo tempo. A mensagem que vai chegar para o nosso cérebro vai ser diferente. É como se fosse um telefone sem fio. A gente precisa estar concentrado naquilo que a gente está fazendo. E comer é a mesma coisa. Eu preciso estar concentrada para o nosso corpo entender. Ela está me dando nutriente. Eu vou receber, tá tudo certo. Então, atenção plena é necessário. E outro exercício que eu faço é ter a consciência. Então, sentar e falar assim: por que eu estou escolhendo comer isso? O que esse alimento vai me trazer? É isso que eu preciso? É isso que o meu corpo está pedindo? Né? Isso faz toda a diferença. Então, quando a gente traz essa consciência, quando a gente traz essa consciência alimentar, essa consciência de escolha, de autorresponsabilidade, a gente para pensar e a gente percebe que muitas vezes a gente está no automático, né? Eu estou trabalhando correndo, então, vou pegar aqui um fast food, eu vou pegar aqui um lanche com batata frita, pegar uma pizza porque é muito mais fácil. Mas espera aí, que nutriente que eu estou colocando para mim? O que eu estou escolhendo para mim? Então, a gente tem esse poder, a gente tem essa autorresponsabilidade e a gente pode sim melhorar o nosso cenário, tá? A gente não tem que ficar pensando, nossa, é muito tarde para eu mudar o cenário, meus exames. Só para vocês terem uma ideia, semana passada eu atendo uma paciente, né? E ela levou o pai dela, né, para passar comigo. E o pai dela estava com a diabetes totalmente desregulada, estava lá 460, 500, estava tendo sempre alteração, né? Depois de um mês que ele passou comigo, ela me mandou um áudio. Maria Júlia, eu não acredito, a gente mediu aqui a diabetes do meu pai 169. Uma coisa que nunca tinha acontecido depois que ele começou a tomar remédio. Ou seja, não adianta também a gente ficar tomando remédio e a alimentação, o remédio controla. Não, a gente pode controlar sim, mesmo tomando remédio, mas a gente pode melhorar o quadro. Então, esse paciente, ele já marcou com o médico dele, por quê? Porque vai diminuir a dosagem do remédio. Por quê? Porque ele entendeu, ele teve a virada de chave do que ele precisava fazer na alimentação dele. Então, o que ele precisava fazer? E a gente, às vezes, fica pensando muito no outro, né? O outro pode fazer mais. Mas é que ninguém me ajuda aqui em casa, eu tenho que fazer tudo. Entendo, é difícil. É difícil. Mas a gente tem que se colocar em primeiro lugar, e isso também não é egoísmo,
tá? A gente precisa cuidar de nós mesmos, a gente precisa melhorar a nossa alimentação e a gente consegue fazer isso. Com o básico que seja, com arroz e feijão, a gente consegue. Tudo é questão de quantidade, tá? Isso é muito legal, que eu até vou falar sobre isso. Ah, mas então quer dizer que eu nunca mais vou poder comer doce? Não, tudo é questão de equilíbrio. Você pode comer doce, claro que pode. Quem não ama, eu amo. Eu amo um doce, mas a gente precisa controlar, a gente precisa comer nem sempre. Eu não posso me mimar toda hora. E separar. Oi, pode falar. Não, antes de você continuar com esse assunto, eu só ia lembrar o pessoal de que, por exemplo, esse exercício que você falou da atenção plena, né? Eu não sei se é a mesma coisa, daquele mindfulness. É a mesma coisa? Ok. Que foi um dos exercícios que a psicóloga falou para a gente na terça-feira. Olha só como que interessante, né? O mindfulness, né? Essa atenção plena me ajuda na parte da alimentação, só que tem reflexos em todo o meu comportamento, na minha mente, nas minhas emoções, né? Que é aquilo de você estar no momento presente, exercícios para você estar consciente do que está acontecendo, para diminuir a sua ansiedade, né? Como a mesma psicóloga falou. Então é legal fazer esses ganchos e ver que o corpo humano, né? A nossa história, a nossa vida é uma coisa só. Nós estamos englobados, né? Então achei muito legal você trazer esse exercício direcionado para a parte da comida. Inclusive, eu já vi um vídeo, né, de uma moça que fala assim: você já comeu com atenção uma uva passa? E ela falava, né, de todo o processo, né, a textura da uva passa, o sabor da uva passa. Então, às vezes a gente vai passando no automático mesmo pelas coisas. Então, achei muito interessante você ter trazido essa ideia aí da atenção plena para a parte da alimentação. Aí pode Não, seguir aí. não, Imu, faz muito sentido, porque assim, quando a gente está num dia estressante, a nossa alimentação tem um reflexo disso. Quando a gente está num dia corrido, a gente também tem reflexo na nossa alimentação. Então, essa parte que a psicóloga trouxe faz total sentido, total sentido. É muito, assim, presente, né? Isso nas nossas vidas, que foi até o que eu comentei sobre comportamento, que é muito isso. A gente precisa, né, dar uma atenção a isso. E outra coisa que é muito interessante, muito importante, que eu até separei aqui um tópico sobre para a gente falar sobre também hidratação, né? Porque a gente fala tanto de alimentação é importante, tá, mas e água? Quem aqui bebe bastante água? Quero ver agora essas câmeras ligadas aí. Ó, perfeito, bastante gente. E quanto vocês bebem de água? Pode mandar no chat, assim. Porque às vezes a gente acha que a gente bebe bastante e aí a gente nem sabe. Será que eu preciso dessa quantidade? Ó, 2 litros, muito bom. Eu vou ensinar vocês. Bebo muita água, mais de 2 litros, eu tomo 2 litros, perfeito. Gostei. E assim, é muito interessante, né? Porque muito se fala também sobre a quantidade de água. Tá, mas quanto eu preciso beber água? Existe um cálculo, tá, para a gente fazer, para a gente saber quanto de água a gente precisa beber. Qual é o cálculo que a gente faz? 35 ml, então 35 vezes o nosso peso da balança. Então, vou até mandar no chat aqui para vocês verem, 35 ml vezes o peso em quilos, né? Então, o que está na balança vai dar a quantidade mínima de água por dia. Então, às vezes, a gente acha que, nossa, eu tenho que beber, vamos supor, 2 litros, um exemplo. Estou bebendo bastante. E quando a gente faz esse cálculo, a gente percebe que a gente deveria beber mais. Depende do nosso peso, tá? Então, esse cálculo é bem importante para a gente saber o quanto a gente realmente precisa beber água, tá? Então, às vezes, também, eu bebo, vamos supor, um exemplo, tá? Eu bebo 1 litro. E aí o meu cálculo deu 3 litros e 600. Ai, meu Deus, que diferença. Imagina. Não é de hoje para amanhã que você já vai com o Murilo rindo. Murilo, quanto que deu? A minha conta deu muito alta aqui. Então, esse recado é para você. Não é hoje que você já vai começar a beber essa quantidade que deu na conta. Por quê? Porque é um hábito, é um micro hábito isso também. A gente precisa ir aos poucos colocando, tá? Então, vamos supor, hoje você bebe 1 litro e deu 3 litros para você beber. Amanhã você vai beber 1,5 litro. Durante uma semana toda você bebe 1,5 litro.
Aí depois você vai aumentando, aumentando. E você vai perceber que seu corpo vai gostar disso. Então, ele vai te pedindo mais água. Por que eu falo isso? Sentir sede. Quem aqui tem costume de sentir sede? Ó, legal, bastante gente sente sede. Vocês sabiam que sentir sede já é o estágio 2 de desidratação? Nosso corpo desidrata muito fácil. Muito fácil. Então, quanto a gente não dá atenção, a gente acha assim, deu sede, vou lá, bebo um copinho de 200 ml e boa. Seu corpo está pedindo, ele está desidratado. E um corpo desidratado não funciona, tá? Não funciona da melhor maneira. Eu falo que é como se fosse uma gasolina, né? Em um carro. Tá faltando gasolina, ele não vai, ele pode até andar, mas ele não vai andar tão bem. Eu comparo com gasolina ruim, gasolina boa. Quando tá faltando, sempre estou com garrafa do lado, perfeito. Eu também, ó, sempre. Isso é uma dica muito legal, viu? A Gisele que mandou aqui, perfeito. Por quê? Ó, Miguel também, com água, isso mesmo. Porque quando a gente não tá com a garrafinha do lado, a gente não para ir lá na cozinha pegar água. A gente vai fazendo nossas coisas e deixa água para depois. Espera eu sentir sede, né? Espera eu sentir sede. Então, quanto é importante, tá? Isso é muito, muito, muito importante. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? O meu comentário é que eu vou assumir esse propósito aí depois dessa live aqui, tá bom? Boa, já temos então uma meta. Ó, ele se comprometeu na frente de todo mundo. O pessoal do escritório aqui pode me cobrar, perguntar se eu estou bebendo água, porque isso que eu ia falar, pessoal da Peregrinos pode cobrar o Murilo, ver, fica atento. A água do café vale? Não. Boa, uma ótima questão. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu como fruta. Ó, teve mais gente com... É café ou é água, Gisele? Não sei não, hein? Ela mostrou garrafinha, não sei se era água ou café. Seguinte, água, boa. Aí sim. Tem gente que acha, né? Eu bebo chá, eu como, sei lá, laranja que é uma fruta que tem bastante água, melancia que tem bastante água, já conta? Não. Então, bora beber água. Nosso corpo gosta de água, tá? Então, bora beber água. Que você... Não sei, gente, o que vocês querem conversar? Me perguntem alguma coisa, se vocês estão com dúvida, se vocês têm alguma coisa na alimentação que vocês queriam saber se é saudável ou não. Eu tenho uma pergunta. Perfeito, pode falar. A questão do sal e do açúcar. A gente sabe que a gente tem que ir eliminando, né? Principalmente o sal, né? E o açúcar também. Eu queria, se fosse possível, que você passasse para a gente umas alternativas de alimentação para substituir, para a gente ir fazendo devagar isso, porque de um dia para o outro a gente não consegue tirar, né? Dá para você passar algumas dicas nesse sentido? Claro, claro. Você tem costume de usar o açúcar aonde? No café, suco? Café, eu uso adoçante. Uhum. E procuro tirar o sal na comida diária, né? Mas é complicado. Sim, não, com certeza. Assim, ó, o açúcar, ótimo que você já usa adoçante no café, tá? O que a gente pode fazer? Você usa o adoçante em gotas mesmo? Eu uso aquele linha. Sei, o de sucralose, né? Aquele que parece uma gota. Perfeito. Não, e xilitol. Perfeito, ótimo. Xilitol é ótimo, viu? Ele é bom, não é? É muito bom, é muito bom. É porque tem profissionais que eles não gostam de adoçante, que a gente usa nem adoçante. Mas eu acho que o xilitol é mais tranquilo, né? Ele é mais natural, tá? Ele é mais natural. Então, é uma opção. Até o que eu ia falar, tanto o paciente que quer reduzir o açúcar e tem paciente que também quer reduzir o adoçante, a dica que eu dou é ir tirando aos poucos, porque a gente está acostumado com o paladar. Então, se a gente tira de uma vez, é igual café. Eu tomava café com adoçante, no dia para a noite tirei e tomei o puro. Aí você fala, nossa, que amargo, né?
Então, ir reduzindo, se for a sua vontade, claro, ir tirando também o adoçante, ir reduzindo. Sobre o sal, a gente tem um consumo, é que agora eu não vou saber de cabeça, tá? Mas depois eu posso até mandar para o Murilo, para ele mandar para vocês o consumo diário aceitável de sal, tá? A gente tem um consumo que é possível, que a gente pode consumir, tá? A dica que eu dou da alimentação, porque assim, comer comida sem sal, ninguém gosta, sem tempero, né? Então, assim, a gente pode usar um pouquinho, a gente pode também dar preferência para outros temperos. Então, para páprica, para chimichurri, para brincar com esses temperos. Então, pimenta a gente pode usar. Então, a gente pode colocar outros tipos de temperos que já vão ajudar. Alho, cebola, coisas naturais. A gente não precisa ser algo assim sofisticado, tá? A gente pode ir para o básico mesmo e só segurar. Orégano também, perfeito, ótimo, já dá aquele gostinho. Manjericão, que fica uma delícia, que a gente pode colocar, alecrim. Então, existem pratos que combinam, né, cada um com algum tipo de tempero, mas que a minha principal dica é usar outros temperos e a dica maior, naturais, tá? Porque vendem muito, vou vender um chimichurri, né? Vou direto no mercado comprar um pronto e tal. Lê a lista de ingrediente, às vezes na lista de ingrediente vai ver que tem sal adicionado, molho pronto, você vê que tem sal, que tem açúcar, que tem um monte de coisa, e aí deixa de ser saudável, tá? Então, ir sempre para o mais natural possível, tá? Então, não precisa comer comida sem tempero, é só buscar temperos naturais, buscar coisas diferentes para dar uma melhoradinha, tá bom? Maria Júlia, a quantidade de massas por semana, qual que a gente pode comer? Tipo assim, eu gosto muito de comer, assim, de vez em quando, uma lasanha, um espaguete. A gente pode comer quantas vezes por semana esse tipo de massa? Perfeito. Assim, ó, vou falar uma coisa. A nutrição, primeira coisa, a nutrição ela não é exata. Então, o que significa isso? A nutrição ela não é uma ciência exata. O que funciona para mim pode não funcionar para o Murilo, pode não funcionar para a Maiara, como ao contrário também, tá? Então, a gente não tem uma regra na nutrição. A gente sempre vai pensando na pessoa como um todo, vai vendo toda a situação dela, vê a questão dos exames laboratoriais, como está a questão da glicemia. Então, a gente analisa tudo isso, tá? Posso comer massa? Pode. O segredo é sempre ter uma proteína junto. Então, assim, vou comer macarrão. Tudo bem, não tem problema. Opte pelo macarrão integral, se for possível. O macarrão integral, ele tem mais fibra, menos carboidrato, tá? Então, isso é uma troca bem legal. Mas eu não vou comer só o macarrão. Se eu comer só o macarrão, ele pode ser integral, ele pode ser o normal, a glicemia vai subir rapidão. Então, o que eu preciso? Eu preciso ter uma proteína junto para controlar essa glicemia, para ela não subir. Então, o que é proteína? Carne, frango, ovo cozido, daria? Um ovo cozido? Oi? Um ovo cozido? Ovo cozido, a gente pode colocar. Mas eu não como carne, o que eu vou colocar? Grão de bico, a gente pode fazer. A gente pode colocar lentilha, tá? Claro que assim, massa, sei lá, macarrão não vai combinar. Tem gente que gosta, mas macarrão com feijão não é uma combinação assim que vem logo de cara. Tem gente que come, mas tem alguém que falou que gosta. Tá tudo bem. Para tudo, né? Obrigada. Não, mas então sempre você pode comer a massa, não tem problema nenhum, mas pensar nessa qualidade. Então, assim, vou fazer um macarrão com carne moída e um pouquinho de molho de tomate natural. Por quê? Porque o molho de tomate de saquinho é rico em açúcar. Então, são essas trocas. E é tão fácil. O molho de tomate natural pode congelar, pode deixar lá na geladeira. Então, é mais fácil, tá bom? Maria Júlia. Oi. É uma pergunta. Por exemplo, eu fiz a opção de tirar o açúcar de tudo, né? Eu só como quando eu como um doce, mas é muito difícil. E essa ausência de açúcar, isso também tem algum problema? Porque tem dia que eu tenho vontade de comer açúcar. Assim como você falou, eu tenho sede, porque está faltando água, né? E a outra coisa, é sabido, né?
isso aí milenarmente já, né, que o sal é para dar sabor, né? Então, a quantidade de sal é uma coisa muito questionada, né? Até que você coloca lá quantos temperos, tal, né? Porque o sal, né, ele tem uma medida certa, né? Ele não é nem de mais nem de menos, porque ele é a única coisa que ele tem, a função dele é realçar o sabor do alimento que você está comendo, né? Exato. Isso. Do sal, qual que é a sua pergunta? Perdão. Não, a questão do sal mesmo, essa questão de ausência de sal ou excesso de sal, né? Isso é a ausência do sal também tem algum problema, assim como a ausência do açúcar. Perfeito, perfeito. Vamos lá, pelo açúcar em primeiro. Seguinte, tem vários estudos que comprovam, tá? A quantidade alta do consumo de açúcar associado, parecido, né? Fazendo um paralelo aí semelhante ao consumo de droga, porque tem gente que é viciado em açúcar, que não consegue fazer o que você fez, de abrir mão, de falar assim, não vou comer. Então, tem gente realmente que tem um vício nesse açúcar, tá? Tirar o sal, tirar o açúcar, não vai ter nenhum prejuízo para o organismo, tá? Acaba tendo vontade, por quê? Porque a gente gosta, né? A gente gosta do doce. Quando a gente consome um açúcar, a gente também tem a produção de ocitocina, de serotonina, são hormônios do prazer. Então, a gente gosta, a gente se sente bem comendo um açúcar, tá? Então, isso que acontece com o vício, tá? Que eles acabam fazendo a comparação. Mas uma atividade que eu faço muito com os pacientes também é assim, você come um pedaço de chocolate. Se eu te oferecer depois de 30 minutos, você quer outro chocolate? A chance de você falar quero é muito maior. Por quê? Porque o açúcar traz isso pra gente. A gente nunca está satisfeita. Ele altera a nossa questão de satisfação, porque a gente sempre quer mais. A gente nunca está satisfeito, tá? Então, só respondendo do açúcar, não tem prejuízo nenhum. E outra coisa, você não comer, não tem prejuízo nenhum. E outra coisa que eu sempre falo para os meus pacientes, o gosto da primeira mordida é o mesmo da última. Então, o gosto não vai mudar. Você não precisa comer a barra toda quando você for comer. O gosto é o mesmo. Então, se você tá com vontade, você pode comer um quadradinho pequenininho e sua vontade já vai passar. E aí que você vê, né? Isso pensando no açúcar, mas pensando em outras coisas também. É fome ou vontade, né? E do sal, o sal realmente ele foi feito para dar sabor ao alimento. Então, ele não é necessário para o nosso organismo, tá? Então, a gente tem os sais minerais que são outras coisas, tá? Mas o sal de cozinha adicional, eles não são necessários pra gente, tá? Ele não é necessário, perdão. Então, se você retirar também, não tem problema. É que a gente acaba, como a gente foi acostumado, às vezes a gente fica sentindo falta realmente de sabor de comida, né? Nossa, tô comendo, sei lá, um brócolis, tá sem sabor, mas na verdade é o gosto do brócolis, né? A gente tem esse sabor mascarado aí pelo sal, tá? Mais alguém? Vamos Uma lá, outra gente. Alguém tem pergunta, alguma né, dúvida? que as pessoas sempre falam, né, que eu não sei, é a questão da bebida com a comida, né? Isso também é falar, você aumenta a barriga, outro isso atrapalha. Então, não sei se tudo isso é mito ou é historinha da mamãe para a gente não tomar água durante a comida e tal. É uma questão que todo mundo incomoda, só que todo mundo tem vergonha de saber. Será que é porque é gostoso tomar um suco, um refrigerante, né? Então, não sei se isso é mito, isso é verdade, isso atrapalha a alimentação, a digestão, não sei. Perfeito, uma dúvida muito frequente. Se eu falar para você que eu acho que, assim, sei lá, de 10 pacientes, 9 me perguntam: mas eu posso beber alguma coisa enquanto eu como? Porque isso é muito frequente, tá? Isso é muito frequente e muitas pessoas têm dúvida mesmo. O que acontece? Vamos pensar no nosso estômago. A gente está lá sem nada no estômago e a gente vai fazer a refeição do nosso almoço, né? Aí vai chegar o alimento. Se tiver só o alimento, a chance de absorver todos os nutrientes é muito maior. Então, é isso que o nutricionista fala. Quando a gente consome um líquido junto, atrapalha não na digestão, mas sim na absorção de certos alimentos. Por quê? Porque é como se ficasse diluído.
É como se colocasse o açúcar na água. Você mistura, ele vai misturar e às vezes vai perder um pouquinho dos nutrientes. Então é isso que fala, perder que a gente não vai conseguir absorver tudo. Porém, os últimos artigos que foram publicados mostraram que tem um limite de água que a gente consegue, de água ou líquido, tá? Que a gente consegue tomar entre as refeições. Então, tem gente que acaba aí podendo tomar até 50 ml, então assim, meio copo, tá? Então pode tomar um pouquinho, de preferência, se for beber água, tá? Por quê? Porque a gente sabe que do refrigerante não é uma bebida saudável, mesmo a zero, né? Então não é tão legal por conta do gás também, por conta de todos os componentes, mas se for beber água, perfeito. Maria Júlia, fazer uma pergunta inversa do que você falou. Você falou que se a gente bebe água, a gente não absorve os nutrientes. Mas se eu estiver comendo alguma coisa, sei lá, um fast food, se eu tomo água, pode ser água, eu vou estar diminuindo essa nocividade dele no meu organismo ou não? Não. Vai ser a mesma coisa. Eu sei que você queria que eu falasse que era, que a gente podia comer um monte de fast food, beber água, que então não ia fazer mal, mas não. Não faz, não tem sentido. Porque assim, o que eu falo, não é que vai ser nulo a absorção, mas entre um fast food e uma alimentação, o fast food não tem nutriente, né? Então, assim, vai absorver coisa que você não precisa. E é diferente do alimento, de um outro alimento qualquer. Tem nutriente, tem vitamina, tem mineral, que eu preciso daquilo. Então, aquilo eu vou querer que meu corpo absorva. Por isso que a gente fala para não beber, tá? Água. Seria ótimo, né? Imagina a gente comer, bebe água e boa. A gente não vai absorver nada de ruim. Mas alguma dúvida? Maju, Maria eu ia Júlia. pedir... Ah, perdão, pode comentar, Gisele, por favor. Eu sou só um mediador aqui, fique tranquila. Tá legal. Não, no lanche da tarde, eu tenho uma dúvida. A gente deve consumir mais frutas, iogurtes, ou pode comer uma coisinha mais assim no meio da tarde, né? É sempre importante comer alguma coisinha para não ficar a tarde inteira com o estômago até chegar no finalzinho para você comer alguma coisa, um jantar, né? Perfeito. Eu costumo passar esses lanches intermediários, tá? Então, entre o café e o almoço, entre o almoço e o jantar, porque o que acontece muitas vezes? Vou fazer só as 3 principais refeições. Chego no jantar, tô morrendo de fome. Então, a quantidade que eu como de comida é muito maior, né? Então, para fazer essa quebra, para a gente não comer muito no almoço e por necessidade, tá? Por você não precisar comer muito, a gente realmente coloca esse lanchinho da tarde. Opções: pode ser uma fruta, não tem problema. A gente pode colocar um iogurte, a gente pode aproveitar e colocar um farelo de aveia. O farelo de aveia ele tem mais proteína e mais fibra, tá? Comparado com aveia em flocos, aveia em flocos granola sem açúcar, né? Oi? Granola sem açúcar. Granola sem granola açúcar. Isso, granola sem açúcar dá para colocar. Outra coisa que eu gosto bastante, se você é uma pessoa que sente fome à tarde, por que não fazer um sanduíche? Por que não colocar 2 fatias de pão integral? A gente pode fazer um patê de frango, a gente pode deixar... E esses patês, eles duram, assim, 1 semana na geladeira. Então, não é que você vai precisar fazer todos os dias. Você pode pegar um frango desfiado, a gente pode misturar, ao invés de maionese, a gente pode trocar por um creme de ricota, um cottage, um requeijão light, misturar, pode colocar milho, ervilha, o que vocês quiserem, tomate. Coloca nesse pão, nessas 2 fatias de pão integral. Olha que alimento bom. Então, é uma outra opção, tá? Para você colocar. A gente pode fazer, se você realmente tem fome, que nem eu falei do sanduíche, a gente pode fazer, vou fazer uma crepioca. Não sei se vocês já comeram crepioca, que é um ovo mais uma colher de sopa de farinha de tapioca, de goma de tapioca, né? Misturar, colocar uma fatia de queijo tipo Minas, um queijo branco, tá? Então, fica uma delícia. Então, assim, respeitar realmente sua fome, sabe? Se você está com fome, coma algo que vai te dar sustância. Não tente enganar. Na verdade, eu nem sinto fome à tarde, é mais para não chegar no momento do jantar morrendo de fome.
Por isso que eu como alguma coisa no meio da tarde. Mas obrigada, foi ótima a dica. Não, perfeito, perfeito. O que você pode fazer, Gisele, é esperar um pouquinho mais até dar fome. Porque às vezes você vai ver assim, vamos supor, eu estaria comendo às 2, vamos supor, um lanchinho da tarde às 2, quanto na verdade eu iria realmente sentir fome lá por umas 4 horas. Você pode fazer isso, passar a comer às 4, tá? Isso não tem problema. Respeitar o sinal de fome, tá? É legal isso. Beleza. Obrigada. Maria Júlia. Oi. E a questão da gente comer de 2 em 2 horas? Mito. Mito, Não. tá? A gente vai abrir o quadro aqui, Maju. Mito ou verdade? Mito ou verdade? Esse é mito. Mito, mito, mito. Porque o que acontece? Pode ver que antes falava-se de 2 em 2, depois passou a falar de 3 em 3, depois passou a falar, não, faça só as 3 principais refeições. É mito. Porque, de novo eu falo, a nutrição ela não é uma ciência exata. Então, não é que vai funcionar para mim e vai funcionar para o Murilo. Não, não funciona assim. O que a gente tem que respeitar? O nosso corpo dá sinal, dá sintoma pra gente. Ele tá mostrando sinal, fome, tô com fome. Aí sim você come. Então pode ser que hoje, Maria, você coma, vou tomar o café da manhã às 8. 10 horas já fiquei com fome. Vou lá e como. E pode ser que amanhã você coma às 8 e você vai sentir fome só meio-dia. Então respeitar esse sinal de fome, tá? Comer quando tem fome. Isso também traz muita questão da psicologia sobre autoconhecimento e autopercepção, né? Então, perceber quais são os sintomas que seu corpo está te dando. Eu tô com fome ou só porque eu tô acostumada a comer, eu vou comer, tá? Então, é legal. Mas, claro que esse respeitar fome, não tô falando que tem que pular as principais refeições, tá? Que fique claro. Chegou no horário do almoço, pode comer um pouquinho menos, mas coma. Isso faz a diferença, tá bom? Imagina. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Porque no meu café da manhã, eu sou alérgica ao leite, não posso tomar café que eu fico agitada, e eu fico sem ter opção de tomar alguma coisa líquida. Já tomei muito o leite de soja em pó, mas eu não sei se é certo eu ficar só tomando leite de soja. Então, eu tenho muita dificuldade no café da manhã. Perfeito, perfeito. A gente pode, hoje existem muitas opções, tá? Hoje existem bastantes opções. Pode ser o leite de soja, tem leite de castanha de caju, tem leite de... fugiu o nome. Leite de amêndoas, tem chá, eu vi até alguém que mandou chá aqui, pode com certeza tomar chá, tá? Então tem vários tipos de chá que você pode cada dia tomar um tipo e você pode misturar, então não precisa ser sempre os mesmos, tá? Então você pode criar novos sabores de chá, então você pode também sucos, por que não um suco natural? Tá? Então por que não fazer um suco de laranja, fazer um suco, comprar até mesmo aqueles sucos integrais de uva, tá? Só prestar atenção na composição, se não tem açúcar no suco. Mas pode, tá? Outra coisa, tem várias receitinhas, eu sei que é um pouquinho mais trabalhoso, mas que dá para você mesmo fazer o seu próprio leite, tá? Seu leite de coco ou seu leite de castanhas, tá? Então, leite de amendoim que fica muito gostoso. Então, é possível, tá bom? E para adoçar o chá? Para adoçar o chá, foi igual eu falei para Maria. A gente pode, o ideal não é adoçar com açúcar, tá? Então, hoje você não consegue tomar ele sem açúcar, sem adoçar nada. Tá? Hoje você usa, eu vou fazer igualzinho eu faço com os meus pacientes, tá? Hoje você usa quanto de açúcar para adoçar a sua xícara? Não, eu uso mais mel. Mel? Perfeito. Porque eu não gosto. Perfeito, perfeito. E quanto de mel que você usa? Uma colher de sopa. Perfeito. Amanhã você vai usar meia, tá? Então, você vai reduzindo aos poucos. Não precisa ser rápido, tá? Para quê? Para você ir sentindo mais o sabor do chá. Para você ir sentindo mais o gostinho. E pode ser que meia você fala assim, Maju,
é o que eu consigo. No máximo eu consigo, no mínimo, né? Perdão. No mínimo eu consigo adoçar com meia colher de sopa de mel. Tá tudo bem, se esse é o seu limite verdadeiro, tá? Mas a gente vai adoçando aos poucos, tá? E reduzindo também. Ó, eu só tomo chá sem açúcar. Gente, é uma conquista isso, tá? Hoje, que nem eu comecei a tomar café preto, sei lá quanto tempo faz. E aqui em casa era feito direto com açúcar, né? Com a água. Aos poucos eu fui pedindo para minha mãe fazer, não, faz só água, e cada um adoça o seu. Aí eu fui pro adoçante, aí eu fui reduzindo. Hoje eu tomo eu tomo café sem açúcar, mas é uma conquista, foi aos poucos, não foi do nada, tá? E não precisa ser rápido. Por quê? Porque senão acaba virando uma frustração. Senão vai acabar virando assim, nossa, mas eu gostava tanto do meu cafezinho, agora eu já nem gosto, né? E não precisa ser assim. Não precisa. E a mesma coisa do chá, tá? Perfeito. Gente, muito legal as dúvidas de vocês. Acho que engrandeceu muito, né, a conversa com a Maju. Foi muito legal. E eu só vou passar a palavra ainda para você, Maju, para você deixar aí a sua última mensagem, né, para todo mundo. E mais uma das coisas que você falou em todo esse tempo, e às vezes com essas dicas de coisas a serem mudadas e tudo mais, é a ideia de que nunca é tarde, né? Por mais que, né, a idade que a gente tenha, seja a condição que nós tivermos, podemos começar a mudar, né? Não tem um limite, a partir daqui agora já era, vou comer tudo que tem, não vou me importar e acabou. Não, o dia para ser mudado é hoje. Se eu tiver uma semana, eu vou poder fazer essa semana maravilhosa. Então, valorizar muito essa mudança, nunca é tarde. Achei muito interessante essa ideia que você trouxe. Agora você fica aí à vontade para deixar sua mensagem final e depois a gente vai encerrar aqui o nosso evento do futuro com qualidade de vida. Perfeito. Mu, eu queria realmente que isso ficasse claro. O quanto todos os dias é uma oportunidade, nunca é tarde para a gente melhorar, não é um exame que vai falar sobre nós, não é um peso na balança que vai falar sobre nós, que é o que vai fazer a gente parar no caminho, tá? Não é nada disso. A gente pode sim melhorar, a gente pode cuidar de nós cada dia um pouquinho mais. E outra coisa que eu quero que fique bem assim, bem claro, a gente não precisa dar grandes passos. A gente não precisa, para a gente ter uma mudança efetiva na nossa vida, a gente não precisa fazer a mudança acontecer. Vamos começar aos poucos, vamos começar com aquilo que é possível para a gente hoje, tá? E trazer a alimentação para mais perto também do coração, tá? Então, não trazer a alimentação como, agora eu vou deixar de comer tudo que eu gosto. Agora eu vou comer só coisas ruins. Não, vamos melhorar essa mentalidade. Eu até falo que eu não gosto que nenhum paciente meu fale que esteja de dieta. Dieta não. A gente está melhorando a alimentação, a gente está com um plano alimentar, tá? Então eu quero trazer isso para vocês também, da gente cuidar da nossa alimentação e entender que a partir da nossa alimentação a gente sabe como vai ser o nosso futuro. E o nosso futuro daqui 5 anos, nosso futuro daqui uma semana, o nosso futuro daqui alguns minutos. Então, tudo isso faz diferença, tá bom? É essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Agradeço imensamente o convite, eu amei a participação de todos, as dúvidas. Fico à disposição também, se vocês tiverem qualquer dúvida, estou à disposição para tirar as dúvidas, para a gente conversar. E é isso, muito obrigada. Maju, muito obrigado mesmo, de coração, por você ter aceito o nosso convite, por ter engrandecido o nosso evento também com o seu conhecimento, com a sua bondade do coração, né, que não tem como, né, a bondade que existe dentro do coração não resplandecer com a sua fala, com o seu sorriso, com o seu modo de explicar tudo isso para nós. Então, agradeço muito de coração aí mesmo o seu sim. Estamos juntos aí. Se precisar de alguma coisa também, a gente está aí à disposição também, tá bom? Muito obrigada. Daí, antes de encerrar aqui, pessoal, eu vou dar alguns avisos aí, os avisos paroquiais do Murilo. Eu vou pedir para o Altair também deixar a mensagem dele para finalizar, né? Acho que o nosso último encontro, né? Altair, se puder deixar a sua breve mensagem aí para nós encerrarmos.
só uma palavrinha também, né? A gente recebeu, né, um grande chamado na nossa existência, que é o chamado à vida, né? E nós, com essa semana, nós procurando se debater um pouco a questão do futuro com qualidade de vida, né? Eu acho que, em primeiro momento, é ressuscitar esse grande chamado, né? Porque sem a vida nós não conseguimos fazer nada, né? Nós estamos vivendo num momento agora que a vida torna-se algo importantíssimo, né? E a vida torna-se também um privilégio poder viver dentro de tudo que nós estamos vivendo hoje, né? A gente vê tantas pessoas que não podem mais viver. Então, nós estamos ainda vivendo essa oportunidade, que é o grande chamado de Deus, que é o primeiro chamado que Ele nos deu, nos chamou à vida. Então, eu acho que nós colocamos com essa semana, aí, através do trabalho do Padre Cleito, do doutor Henrique, da doutora Maria Cláudia, agora da nossa mestranda, né? Maria Júlia, né? Então, nós nos colocamos aí para descobrir, então, o que descobrir a nossa vida, né? Acho que a grande descoberta é descobrir qual a nossa vida, é como cuidar dessa nossa vida, né? E qual, como o Murilo colocou mais há pouco aí, né? Qual o nosso projeto? Nós temos que ter um projeto de vida, né? O que nós queremos, aonde nós queremos chegar, né? Acho que a Maria Júlia trabalhou bastante também isso, né? E uma coisa que nós estamos desacostumados é ouvir o nosso corpo, né? Ele tem muito a nos dizer. Então, nós temos que parar, como a Maria Júlia falou, eu comi demais, como o médico falou, tomei muito remédio, a psicóloga deixa nossas coisas, a gente abandona um monte de coisa na nossa vida, né? Então, tem que aprender a escutar o nosso próprio corpo. É um grande segredo para viver. E daí nós temos que fazer opções, né? Não adianta, a gente tem que fazer opção. Então, eu posso colocar por mim, eu fiz uma opção. Eu tomava 120 miligramas de remédio de pressão. Hoje eu não tomo mais nada, né? Então, eu fiz uma opção. Então, tem que fazer opção. Não adianta. A gente não adianta a gente viver com um monte de bengalas. A gente vai colocando sempre as bengalas e a gente vai parando de viver. A gente vive as bengalas. Então, eu queria, então, agradecer a todos vocês, aí o pessoal, o Murilo, a Maiara, que trabalharam esse projeto, né, dentro da Peregrinos, né, os outros colegas também de trabalho. E queria agradecer vocês que se fizeram presentes e que valorizaram e que aproveitaram, né, que a gente vê aí os comentários agradecendo essa oportunidade de poder estar voltando para a nossa vida, né? Então, acho que esse voltar para a nossa vida é descobrir descobrir a qualidade que nós queremos dar à nossa vida para continuar vivendo. Então, muito obrigado aí pelo carinho, pela presença e por vocês estarem com a gente. E nós estamos vivos, né? Então, queremos descobrir como viver melhor, né? Hoje o doutor Portes falou para mim, eu estou vivo. Eu falei, como é que você está? Ele falou, eu estou vivo. Então, eu falei para ele, como é bom, agradável e justo poder viver muito bem. Perfeito, Altair. Eu também agradeço aí a bondade de todos, né? Vocês aí marcaram presença em vários encontros, né? E a gente vê que esse trabalho de atenção à saúde, ele é difícil. A gente começou os encontros, né, na primeira vez, com o dobro de pessoas que estavam aqui. Só que a consciência vai cobrando, é difícil dar os passos, é difícil perseverar. Então, ao mesmo tempo que eu agradeço por vocês estarem aqui presente, também parabenizo por vocês darem esse passo de buscar conhecimento, de estarem conosco. O sentido do nosso trabalho, da nossa empresa, é atender bem os nossos clientes, né? Então, esse evento foi mais um modo que a gente criou para estar perto de vocês, próximo de vocês, para que quando tudo voltar, vocês lembrem de nós, vocês fiquem antenados com as nossas viagens, com as nossas novidades. A gente tem muita coisa boa, né, para acontecer, alguns produtos novos que a gente vai lançar. A gente vai ter um site próprio para vocês fazerem consulta de passeios, de passagens, de hotel, com a segurança de estar comprando com uma agência de viagem. Então, tem várias coisas acontecendo para a gente caminhar aí ao passo da necessidade, né, do mundo do turismo, e tudo isso pensado para aí atender da melhor maneira possível a cada um de vocês, nossos clientes, mas também nossos peregrinos, né, como a gente sempre chama a cada um de vocês. Então, muito obrigado, gente, pela presença.
a gente dá por encerrado esse nosso evento do Futuro com Qualidade de Vida. Queria que vocês dessem o tchauzinho aí para a câmera, para a Mayara fazer aquele videozinho de despedida. Quem quiser ligar o microfone para falar um tchau e um muito obrigado, é a chance. Muito obrigado a todos e Deus abençoe, gente. Muito obrigada. Obrigada, foi muito bom. Maria Júlia, obrigada, viu? Você é ótima. Obrigada, gente. Obrigada, adorei. Obrigada. Até a próxima, gente. Aguardem os nossos próximos eventos online, que vai ter bastante, viu? Obrigada. Que bom.